Olá, meus irmãos, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Reforma Hoje. O que eu vou trazer para vocês agora é a história do hino Sou Feliz. Provavelmente, esse é o hino que tem a história mais comovente dentro do nosso cancionário cristão. É um hino cheio de tragédias familiares vividas pelo autor e também de algumas passagens bíblicas. E é esse hino que eu quero apresentar a sua história completa hoje, tá bom? Dá uma olhada aqui. O poema foi escrito por Horatio Grace Spafford e foi musicado por Philip Bliss em 1876, quando ele foi editado pela primeira vez. Horatio Spafford era um cristão presbiteriano e um advogado muito bem-sucedido na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. A sua família era composta pela sua esposa e mais 5 filhos, sendo que um desses filhos era um rapazinho, um garotinho de apenas 4 anos de idade. Todos eram tementes a Deus e serviam fervorosamente na igreja presbiteriana daquela cidade. Mas, infelizmente, a tragédia se instalou na família do Sr. Spafford. Em 1871, esse garotinho, que nessa época tinha apenas 4 anos de idade, contraiu a famosa febre escarlatina, ou febre escarlate, uma doença que hoje é muito fácil de se combater com a presença de antibióticos e outras medicações. Mas infelizmente para a época não era possível e o garotinho faleceu. Isso deixou a família Spafford muito abalada. Porém, mesmo abalada, a família nunca parou e nunca desistiu da sua fé, continuando com o mesmo fervor e empenho de antes. Pouco depois da morte do garotinho, em 1871, um ano mais ou menos após, se abateu um grande incêndio na cidade de Chicago. Esse grande incêndio se alastrou por toda a cidade, consumindo boa parte dela. E os negócios do Sr. Spafford foram bruscamente afetados. A sua casa, o seu escritório, que inclusive funcionava no mesmo lugar, foram afetados e eles salvaram muito pouco das suas economias e bens pessoais. Mesmo assim, continuaram fervorosos na fé, tementes a Deus, e com muita luta, com muita batalha, em pouco tempo o Sr. Spafford conseguiu restaurar parte daqueles bens que ele havia perdido, ficando apenas nas pendências das suas propriedades que tiveram sua documentação destruída no incêndio. Porém, a tragédia voltou a se abater sobre aquela família. Em 1873, os negócios do Sr. Horatio iam de mal a pior, e a família então tomou a decisão de partir para a Europa, a fim de encontrarem uma nova vida por lá. No entanto, de última hora, o Sr. Horatio não teve como embarcar naquele navio juntamente com a sua família. Negócios que necessitavam da sua presença em Chicago, negócios esses ainda relativos às suas propriedades, careciam da sua presença. Então ele mandou a família na frente, decidindo ir posteriormente em um outro navio. Na Europa, a família também ansiava em se engajar nas campanhas evangelísticas de D.L. Moody, um grande pregador norte-americano que também era de Chicago, conhecia bem aquela família e que estava coincidentemente em Londres naquele mesmo ano, 1873, fazendo uma série de conferências
no Tabernáculo Metropolitan, a igreja de Charles Spurgeon. Então, na manhã do dia 22 de novembro de 1873, a família do Sr. Horatio Spafford se despediu com a intenção de reencontrá-lo dias depois na Europa. Mal sabia ele que aquela era a última vez que ele colocaria os olhos nas suas 4 filhas. O navio em que a família Spafford embarcou era um navio francês denominado Ville du Havre, e era um navio que fazia o transporte regular entre a Europa e a América do Norte. No mesmo dia do embarque, porém à noite, esse navio francês se chocou com um navio inglês e ambos começaram a afundar. Diante do acidente, a morte e o desespero eram eminentes naquele navio. Em seu diário, a senhora Anna Spafford escreveu que, nos primeiros momentos em que se descobriu a situação que estavam se vivendo, ela e as crianças se ajoelharam para orar em sua cabine e oraram pedindo assim: Senhor, não permita que nós morramos nesse mar, mas se for da tua vontade, nos prepara para o encontro com Cristo. A senhora Spafford então pegou suas 4 crianças e começou a caminhar a fim de tentar se salvar. Mas a gritaria, o empurra, o desespero das outras pessoas fez com que a senhora Anna Spafford perdesse suas crianças, que foram arrancadas dos seus braços. Ela perdeu a consciência e só recobrou seu estado natural em um barco de salva-vidas. O navio afundou após 12 minutos que a colisão aconteceu. 227 pessoas morreram naquele naufrágio. Apenas 87 conseguiram se salvar. Dentre essas 87, a senhora Anna Spafford. Após alguns dias no mar, com muita luta e muito sofrimento, aqueles tripulantes sobreviventes conseguiram chegar ao país de Galles. Assim que chegou, a senhora Anna Spafford providenciou um telegrama ao seu marido. Esse telegrama continha apenas 2 palavrinhas, que foram suficientes para ele entender o que estava acontecendo. E as palavras eram: salva sozinha. A notícia do naufrágio já havia chegado a Chicago, nos Estados Unidos, e Horatio Spafford já tinha certeza de que tinha perdido toda a sua família naquele naufrágio. Óbvio, os meios de comunicações não eram tão eficientes e as notícias que chegavam para ele eram simplesmente de que o navio havia afundado e que um grande número de pessoas haviam morrido. Ele não sabia da sobrevivência da sua esposa. Quando aquele telegrama chegou para ele, ele se desesperou e quis correr para a Europa no primeiro navio que foi possível para reencontrar com a sua esposa. Durante a viagem para a Europa para reencontrar sua esposa, Horatio estava com o coração destroçado e sem entender qual era o propósito de Deus na sua vida em permitir que aquela série de tragédias acontecesse a ele e à sua família. Certa noite, o capitão do navio em que ele estava embarcado, ao vê-lo no convés, chegou para ele e disse: nós estamos passando exatamente no local onde o Ville du Havre afundou. A reação de Horatio Spafford foi surpreendente e admirável. 2 fontes registraram suas palavras. Uma delas é uma carta que ele escreveu à sua irmã Rachel, onde diz o seguinte: na quinta-feira, passamos pelo local onde o navio naufragou. No meio do oceano, a água tem 3 milhas de profundidade. Mas quando penso nas nossas pequenas queridas, não as vejo ali. Elas estão seguras e abrigadas ao lado do Pai. As queridas ovelhinhas, em breve, também estaremos com elas. Nesse meio tempo, graças a Deus, temos a oportunidade de louvá-lo e de agradecer pelo seu amor e sua misericórdia por nós, por aqueles que amamos. Eu o louvarei enquanto viver. E foi para amenizar tamanha dor no coração que Horatio compôs esse hino, que tornou-se um clássico dos nossos salmos e hinos, cantor cristão, harpa cristão e todos os cancioneiros protestantes. O título original da canção é It's Well With My Soul, Está Bem com Minha Alma. No Brasil ficou traduzido por Sou Feliz.
As duas estrofes que vocês vão conhecer agora fazem parte da canção original, mas elas não foram publicadas, por isso não as conhecemos. Para mim, seja Cristo, portanto, viver. Se o Jordão acima rolar, não terei nenhuma aflição, pois tanto na morte como na vida, tu queres sussurrar a tua paz na minha alma. Mas, Senhor, por ti, por tua vinda, nós ansiamos. O céu é o nosso alvo, não o túmulo. Ó, a trombeta do anjo, ó, a voz do Senhor. Bendita a esperança, bendito o descanso da minha alma. Alguns relatos contam que quando D.L. Moody soube que alguns sobreviventes haviam chegado ao país de Gales e que um desses sobreviventes era a senhora Anna Spafford, ele foi imediatamente para lá prestar apoio àquela senhora até a chegada do seu marido, alguns dias depois. Após encontrar sua esposa, Horácio e Ana retornaram para Chicago. Ficaram mais um tempo ali e em 1881 deixaram Chicago e seguiram para Jerusalém com o objetivo de fundarem uma missão, a American Colony. Missão essa que tinha por objetivo ajudar pessoas carentes e propagar o evangelho naquela região. Nesse período, o casal teve mais 3 filhos. Horácio faleceu em 25 de setembro de 1888, aos 59 anos, vítima de malária. Já a senhora Ana faleceu em 17 de abril de 1923, com seus 71 anos de idade. Mas a semente plantada pelo casal ela não foi em vão. Ela permanece até os dias de hoje. Em 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial e o American Colony passa a ser o único hospital de referência para tratamentos de feridos. O hospital passa a servir por dia cerca de 2.000 refeições a pessoas necessitadas e fica sendo o único hospital capaz de cuidar tanto dos aliados quanto dos inimigos daquela época. Quando o chefe militar turco de Jerusalém oferece rendição aos ingleses, ele estende uma bandeira branca. Essa bandeira era um lençol do Hospital American Colony. Ainda hoje, essa bandeira se encontra no Museu da Guerra em Londres. Em 1947 e 1967, surgem 2 conflitos da Guerra Árabe. E aí entram em cena os filhos do casal Spafford, que, seguindo o exemplo dos pais, mantêm de pé o American Colony, continuando a missão de fazer o bem a todos, agora também com a ajuda da bandeira da Cruz Vermelha. Hoje, o American Colony é um hotel, mas ainda permanece com os remanescentes da família Spafford. Mas esses remanescentes ainda mantêm a essência de Horácio e Anna Spafford, com o Spafford Children's Center, uma instituição que atende crianças carentes na região de Jerusalém. Essa é a história de uma das canções mais conhecidas de todos os tempos e que surgiu através de uma tragédia familiar. Horácio é um desses personagens que nos ensinam que as provações da vida não servem apenas para transformar as pessoas em ressentidas e amargas. Ao contrário, elas tornam melhores. Se você gostou de conhecer a história por trás desse louvor, deixe aqui a sua impressão, o seu comentário. E se quiser também deixar uma sugestão para que a gente possa pesquisar outros hinos, a gente vai correr atrás da história dele para você, tá bom? Nos ajude a expandir o canal Reforma Hoje. Compartilhe esse vídeo, assim você vai poder ajudar o canal a crescer e vai ajudar a levar adiante a história da Reforma Protestante e a divulgação da Palavra de Deus. Ok? A todos vocês, meu forte abraço e Deus abençoe a todos.